procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vós dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Johnny, meu grande amigo e vigário-geral desta diocese. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos convida a mergulhar no mistério da presença viva do Espírito Santo em nossas vidas. Não como uma ideia vaga ou uma força abstrata, mas como uma pessoa divina que habita em nós e transforma tudo o que toca. Quando ouvimos Atos dos Apóstolos, ouvimos Paulo perguntar: recebeis o Espírito Santo quando abraçaste a fé? E a resposta daqueles discípulos é, infelizmente, a resposta de muitos cristãos no mundo atual. Nem ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Como pode? Como podemos viver a fé cristã sem ter uma experiência viva com o Espírito Santo? Essa ausência gera uma fé morna, um segmento apagado, uma igreja sem força profética. Quando o Espírito Santo não é invocado, o Evangelho vira simplesmente moralismo, a oração vira rotina e a esperança dá lugar ao desânimo. O que ouvimos hoje em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é uma tragédia espiritual que se repete ainda hoje. Como é possível que cristãos batizados vivam a lei da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o próprio amor subsistente entre o Pai e o Filho? A palavra nos impele com um vigor profético. Ela nos permite permanecer na superfície da fé, mas nos chama a mergulhar nas águas profundas do Espírito, como diz Santa Teresa de Calcutá. Sem o Espírito Santo, Deus está distante. Cristo é apenas uma figura do passado. O Evangelho é letra morta. A igreja é uma organização. A missão é propagada, o culto é teatro e a vida cristã uma moral pesada. Perceba que nas palavras dessa santa nos mostra que precisamos todos os dias clamar o Paráclito em nossa vida. Não simplesmente 9 noites, mas durante toda a nossa vida. O Espírito Santo não é suplemento de fé,
nenhuma devoção periférica. Ele é o próprio Deus que veio habitar em nós como templo vivo. Ele é o princípio da vida nova, que nasce no batismo, é o fogo que consome o pecado no sacramento da reconciliação, é a unção que configura a Cristo no crisma, é o sopro da verdade que nos conduz à maturidade espiritual. Na narrativa de Atos, Paulo constata que aqueles discípulos não passaram por esta experiência profunda. Tinham fé, mas ainda não estava plenamente inserido na economia trinitária da salvação. Faltava ali o que é mais essencial: a interiorização da vida divina por meio do Espírito Santo. É isso que a tradição da igreja chama a vida segundo o Espírito, o que lemos sempre em Romanos 8, 1-17. Uma existência não mais dominada pela carne, mas animada pela graça santificante que transforma, ilumina e fortalece a cada um de nós. O Espírito não é nos dado para nos sentirmos confortáveis, mas para nos tornarmos testemunha da ressurreição em um mundo que idolatra a morte. Ele nos tira da inércia, nos arranca da mediocridade e nos conforta a Cristo crucificado e ressuscitado que habita no meio de nós. Nos diz o Evangelho de hoje, meus irmãos: no mundo tereis tribulação, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essas palavras de Cristo no Evangelho de João ecoam como um brado de resistência espiritual. Jesus não nos promete um caminho fácil. Ele antecipa o drama da existência cristã, um caminho marcado por perseguições, incompreensões, dores, mas não nos abandona no sofrimento. Ele nos dá o Paráclito, aquele que caminha conosco, defende, consola, fortalece e guia. E para que tudo isso aconteça, eu preciso simplesmente abrir o meu coração ao Senhor. A vitória de Cristo sobre o mundo não se dá pelo poder aguerrido e pela imposição política, mas pela felicidade, a fidelidade do Cordeiro imolado até o fim. Essa vitória, meus irmãos, é comunicada ao que vive sob a emoção do Espírito. Ele faz partícipe do coragem do Cristo que nos dá a esperança firmada não em promessas humanas, mas na fidelidade divina. E aqui eu tenho que me perguntar: diante desses 9 dias que vou experimentar a graça do Espírito, diante desses dons que estou clamando todos os dias, a minha vida está sendo um constante orar no Espírito? Ou a cada ano estou novamente renovando, ou a cada ano estou simplesmente indo para a missa? Eu tenho que viver todos os dias segundo o Espírito. Eu tenho que deixar cada vez mais Ele me configurar na pessoa do próprio Cristo. O Senhor mesmo nos preparou e nos disse: eu subo para enviar sobre vós o Paráclito. Se estamos aqui reunidos, clamando, pedindo, suplicando ao Espírito Santo de Deus, nós também precisamos abrir o nosso coração ao Senhor. Nós também precisamos mergulhar nesse mistério. Olha o que diz a primeira leitura de hoje: conhecer o Espírito Santo? Não sabemos quem é esse. Será que nós estamos o tempo todo na igreja e não vamos ter uma experiência do próprio Deus? Será que estamos o tempo todo na igreja e não vamos permitir que a palavra de Deus toque profundamente o nosso coração? E aqui, eu gosto de fazer sempre uma pergunta. Se eu chegasse na Assembleia agora e perguntasse qual foi a primeira leitura proclamada, você lembraria? Qual foi o Evangelho proclamado, você lembraria? Porque a gente está agindo como se não fosse cristão, como que nem viesse a missa. A palavra de Deus entra aqui, sai aqui, ela não transforma o meu coração, não gera em mim frutos. Por quê? Porque eu não dou ligança a isso. Eu estou simplesmente cumprindo o rito e não vivendo a palavra de Deus, e não experimentando a palavra de Deus. E quando eu abro o meu coração ao Espírito, eu permito que Ele realize a sua obra nova em mim. E muitas vezes nós estamos o tempo todo na igreja, o tempo todo, mas não permitimos que essa palavra nos toque. Ou achamos que o Espírito Santo só pode ser capaz de tocar em cada um de nós, ou que a missa só foi boa quando estamos arrepiados ou algo do tipo. Não, meus irmãos.
Muitas vezes nós nos convertemos e não nos voltamos ao Senhor porque nós não permitimos que a palavra de Deus toque profundamente o nosso ser. E saímos como entramos, em um grande vazio. E muitas vezes esse vazio nos leva e nos tira a presença do próprio Deus, porque o mesmo só pode ser preenchido com a presença desse Espírito. E assim vivemos num mundo em que o medo se torna um estado crônico da alma. Medo do futuro, medo da dor, medo da solidão, medo da morte. O Espírito é aquele que resistiu e dá coragem teologal, aquele que se apoia não no otimismo ingênuo, mas na certeza de que a última palavra pertence a Deus. Vivemos em uma sociedade marcada cada vez mais pela desintegração interior. A crise não é apenas econômica ou política, ela é antes de tudo antropológica e espiritual. O ser humano perdeu o sentido da sua origem e do seu destino final. Vive exilado de si mesmo, vivendo em um tempo de feridas abertas. A ferida da desesperança, de uma juventude sem propósito, a ferida da indiferença, de famílias desfeitas e relações descartáveis, a ferida do medo, da violência, do cansaço espiritual, a ferida do materialismo, onde o ter vale mais do que o ser. Quando olhamos tudo isso, observamos que ao nosso redor temos uma sociedade doente, marcada pela indiferença. O Espírito Santo, sem dúvida, é o bálsamo para essas feridas. Ele não vem como promessa mágica, mas com a presença real de Deus em nós. É Ele que nos dá força para perdoar, coragem para começar de novo, luz para discernir e paz para que o mundo possa cada vez mais viver a verdadeira paz que brota do coração de Deus. E quando olhamos para estas feridas, sem dúvida a desesperança que paralisa e gera a juventude anestesiada, perdida em distrações, escrava de dopaminas digitais. Quando olhamos para o vazio existencial, fruto de uma cultura sem transcendência, que idolatra o prazer e descarta o sofrimento. A desintegração familiar, onde o amor se torna contrato e não mais aliança, onde os filhos são vistos como um peso e não como um dom dado por Deus. A indiferença religiosa, onde tudo se reduz a Deus e reduz a uma energia meramente positiva. E muitas vezes escutamos isso o tempo todo. Eu não quero ter uma religião. A religião não salva ninguém. Isso e aquilo. Estamos criando essa modinha. Não, meus irmãos. É a igreja que nos dá o Espírito. É a igreja que nos dá Deus. E temos que professar nossa fé naquilo que acreditamos, cultivando dentro de nós um espírito aguerrido que busca cada vez mais a presença do Senhor. O Espírito, ele é capaz de penetrar essas chagas abertas e curá-la desde dentro. Ele é o médico da alma, o defensor da verdade, o retador da dignidade humana. Ele não propõe uma fuga no mundo, mas uma presença luminosa no meio das trevas, como luz que não se apaga. E veja, quando nós vivemos segundo o Espírito, quando nós vivemos segundo esse Deus, aquilo que Ele nos ensina, nós estamos vivendo segundo a verdade. Santa Helena Guerra, chamada por São Pio X como apóstola do Espírito Santo, entendeu essa urgência. Ela escreve ao Papa pedindo uma renovação espiritual na igreja através da descoberta do Espírito Santo. E sem dúvida, esse é o apelo para o tempo atual, para o dia de hoje. A igreja precisa do Espírito Santo como os pulmões precisam do ar. Santa Helena Guerra, no século XIX, como lucidez profética que a igreja precisava, redescobriu a centralidade do Espírito Santo. Escreveu o Papa Leão XIII, pedindo que claramente os fiéis rezassem e fizesse vivesse o novo Pentecoste. E assim renasceu o clamor pelo Espírito que ocorria no século XX com a presença da renovação carismática. Mas o Espírito
ele não é algo de alguém. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o derramamento do amor de Deus em cada um de nós. Se queremos viver segundo o Espírito, é preciso também nos afastar de uma vida de pecado. É preciso deixar que a palavra de Deus nos transforme, porque Ele anuncia a própria verdade. Assim como nos ensina São João Paulo II, que diz que o Espírito Santo vem e renova toda a face da terra. Santa Teresa de Ávila, que foi tomada por êxtase tão forte no Espírito, que sua alma se uniu a Deus numa intimidade que não tem como nem falar em palavras. E tantos outros santos. Ele nos mostra que a vida cristã é impossível sem o Espírito Santo. Podemos até tentar seguir Jesus com esforços humanos, mas sem o Espírito logo vamos desfalecer. Sem o Espírito não tem como a gente dizer nem que Jesus ele é o Senhor. Todos eles nos mostram que a vida no Espírito não é para a elite mística, mas para todos os batizados. Não é para um grupo seleto, mas para todos os batizados. Mas é preciso desejar, é preciso clamar por esse Espírito. É preciso abrir espaço interior. É preciso todos os dias dizer: vem Santo Espírito, vem ao meu encontro. É Ele que intercede por nós. E eu preciso ter isso em meu coração. Eu preciso ter isso cada vez mais e diante dele clamar todos os dias a sua presença. Se estamos aqui hoje, meus irmãos, é para clamar a presença desse Deus. A esperança, o vocabulário desse novo cristão, é essa busca constante pela presença do próprio Deus. Hoje, diante do altar, supliquemos e pedimos cada vez mais a intercessão de Santa Helena Guerra e possamos juntos como igreja dizer: vinde Espírito Santo, seja o novo sopro da humanidade, curai a nossa alma, inflamai os nossos corações, sacudi a internet da igreja, que o novo Pentecoste aconteça no meio de nós. Por fim, que sejamos homens e mulheres dispostos a clamar todos os dias a presença desse Espírito, a buscar uma vivência constante e não simplesmente momentos. Não simplesmente momentos que me fazem sentir a presença de Deus, mas que a minha vida seja uma eterna oração, ao ponto de outras pessoas olharem para mim e falarem: essa pessoa me transmite Deus, essa pessoa é o próprio Deus em minha vida. Que Maria Santíssima, ela que é conhecida como esposa do Espírito, possa nos ensinar a todos os dias nos abrir verdadeiramente a graça do céu. Por isso, meu irmão, queria te convidar ainda a fechar os olhos e clamar na tua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Apresentar as tuas feridas, apresentar cada vez mais o teu desejo de santidade, suplicar diante de Deus para que Ele possa habitar em ti. E que possamos dizer que somos e desejamos que esse Espírito venha em nós. Vem Espírito Santo, curando os corações de todos aqui presentes. Vem Espírito Santo, navegando em cada um de nós. Vem Espírito Santo, nos enchendo e nos fazendo reconhecer que somos teus filhos amados. Por isso vamos cantar junto, eu navegarei, para que possamos mergulhar nesse Espírito, para que possamos viver segundo aquilo que Ele nos ensinou. Eu navegarei No oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei